Pela vitória, pela atuação, pelas oportunidades criadas. É o jogo que o Londrina tem que levar como referência daqui para frente nessa Série B, essa vitória de 3-2? Sem dúvida, né? Eu acho que mérito do trabalho não se forma uma equipe, não se constrói uma equipe do dia para a noite. Nós ainda estamos com a equipe em construção, mas é uma referência de jogo, né? Em que temos que levar para a sequência do trabalho, para a sequência da competição, daquilo que queremos, que almejamos, né? Pela postura dos atletas, acho que total mérito dos atletas, pela entrega do grupo, pela disposição, né? Entenderam bem o tem que mudar, o precisar mudar de atitude, a maneira de pressionar o adversário, né? Não ser um time omisso na marcação, ser um time que marca em linha alta, tendo bem definido as ações do jogo, e é mérito dos atletas. Acho que a mudança de atitude do último jogo para esse foi visível, né? E mais do que isso, o momento certo. E cada jogador, né? O mesmo Paulo, que vinha se preparando, que vinha gradativamente melhorando a sua qualidade, e eu nas entrevistas falando disso, né? E achando o momento certo para encaixá-lo, e tanto ele quanto os demais que entraram, acho que é mérito do trabalho desse grupo aí. E encaixou certinho, né? Você ganha um novo formato com um jogador de mais presença diária como o Paulo Henrique? Sim. Nós buscávamos, né? Tentávamos com outras opções, e a gente vai entendendo a característica do atleta quando chega, vai procurando colocá-lo dentro da filosofia de jogo, e hoje ele foi determinante, né, para o modelo de jogo daquilo que nós queremos, e a tendência é gradativamente estar evoluindo, né? Como eu falava nas derrotas, que nem tudo estava errado, nas vitórias nem tudo está certo. Ainda estamos em construção, ainda estamos numa equipe que precisa evoluir, mas a tendência agora, com uma vitória dessa num clássico, diante de um adversário que valorizou muito essa vitória, vinha numa crescente, se não me engano, acho que foi a primeira derrota do Eduardo no comando Curitiba, e num clássico a gente tem que dar o algo a mais, e agradecer a presença do torcedor, né? Com toda essa dificuldade que o país vive e passa, né? Nesse momento nós tivemos a presença do torcedor, onde achávamos que chegasse aqui não teria ninguém para nos representar, ou para nos incentivar, nos motivar, e foi o contrário. Os torcedores fizeram presente, né? Então a gente pede aí para que acredite no trabalho, acredite no grupo, e que possa, depois dessa vitória, comparecer cada vez mais. O que tem de diferente, Marquinhos? Porque do último jogo aqui, contra o CSA, foi o pior jogo, como você mesmo falou aqui na coletiva, e agora adiante a gente pode dizer até um dos melhores jogos até agora. Atitude, encarar, e mais do que encarar, acho que é encarnar a Série B, entender como funciona a Série B, e o trabalho. Acho que o trabalho ele vem sendo desenvolvido, o grupo não tinha dúvida, nós não tínhamos dúvida, temos a convicção gradativa da evolução do trabalho da equipe, e aos poucos eu não tenho nenhuma dúvida de que essa equipe ainda vai evoluir muito. E essa vitória, Marquinhos, traz uma tranquilidade para você poder trabalhar essa semana no jogo contra o Figueirense, e também, lógico, uma vitória contra o seu ex-clube, né? O clube você já dirigiu. Tem um gosto especial para você também essa vitória, além de uma vitória importante num clássico. Não, a vitória é importante, respeito a instituição do Curitiba, onde eu tive a minha primeira oportunidade, né? No âmbito profissional, vindo da base, me deu a oportunidade de ir e servir a seleção brasileira também, de conquistar títulos. Eu sou muito agradecido ao Curitiba, né, por tudo que passou, uma história bonita que ficou marcado, né? Mas hoje eu sou treinador do Londrina e vou procurar fazer sempre o melhor pelo Londrina. A torcida merece isso, a instituição merece, o Sérgio é um cara que merece isso aí, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Poderia, numa situação, ter saído, mas ele bancou, ele confiou, teve a convicção no trabalho, e a tendência é evoluir, né? É evoluir dentro desse processo aí, mas fica um respeito muito grande pela instituição, e um scout, quando eu estava daquele lado, vitorioso, né? Pelo Curitiba contra o Londrina. E agora acho que mudando esse scout a favor do Londrina, mas mantendo o scout pessoal positivo de vitórias. Acho que isso é importante, marca a história de um treinador, clássicos, né? E Deus tem me abençoado muito com números positivos em clássicos. Marquinhos, você sempre falou nas suas entrevistas sobre função em campo, que é muito mais importante do que a posição. E hoje o Londrina jogou com 3 volantes, e foi o jogo que o time mais criou. O Londrina não marcava 3 gols desde os 4-1 contra o Rio Branco aqui, né, no Campeonato Paranaense. Então eu queria que você falasse sobre isso, né? Um time que na teoria seria defensivo, mas com as funções bem definidas, o time fez 3 gols e criou inúmeras oportunidades. Ô, Lúcio, muito bem observado, cara, porque às vezes passa
batido, né, num resultado desse, numa vitória num clássico, essa análise tática. Então, parabéns aí pela pergunta, porque valoriza, né? E é justamente isso. Acho que a função hoje do futebol ele está muito acelerado, está num processo evolutivo e nós temos acompanhado esse processo. E hoje você não trata mais sistema como questão numérica, né? E sim dentro das funções exercidas com a bola e sem a bola. E a gente tem trabalhado isso, colocado isso no Londrina, já no encaixe dentro do estadual aconteceu isso. Está novamente tomando formato agora na Série B, né, com tantas mudanças que se houveram do estadual para o brasileiro. E aos poucos eles vão entendendo essa questão desse modelo de jogo quanto à função exercida. E hoje foi exemplo disso, né? Nós tivemos aí o Germano, ora o Germano e o Moisés aparecendo, causando desequilíbrio por dentro, aparecendo nos corredores, fazendo dobra com os laterais, né? Os atacantes indo para dentro trabalhar como meia. Então acho que é muito gratificante quando você vê a compreensão de um elenco, a compreensão dos atletas quando você inicia um trabalho e eles vão gradativamente acompanhando a evolução desse trabalho. Agora, Marquinhos, até por isso e por causa do calendário da Série B tão apertado, quão importante é essa semana? É importante para recuperar os atletas, é importante para a gente trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, voltar a ter uma compactação defensiva melhor, voltar a ter um modelo de jogo mais agressivo quando entra no último terço, né? Quando tem a posse de bola, mas já teve essa evolução. Estrategicamente nós tivemos uns cuidados necessários do jogo do Brasil, né? Hoje eu quero aqui salientar a postura e também o jogo não só do Silvio, né? Que foi um guerreiro, foi na função do homem de segurança ali na frente da zaga, mas em especial o Safira, né? Aquilo que a gente tem falado, acho que foi o melhor jogo dele, um dos melhores vestindo a camisa do Londrina, o que esse menino teve à disposição, e não foi hoje só transpiração, né? Hoje foi inspiração. Quantos duelos ele ganhou, primeiro em cima do Leandro, depois em cima do Abner, né? Segurou, prendeu, arrastou, né? Teve oportunidade de gol. Então, salientar a entrega desses atletas que às vezes são sabatinados, mas que têm se entregado muito ao dia a dia pelo trabalho e que a gente acredita e confia nesse elenco. E a escolha do Silvio, que era um jogador que não atuava há 4 meses. Você optou por ele como, né, volante e hoje ele fez o gol da vitória. Exatamente, nós já havíamos optado no Jogo do Brasil, já havia ido muito bem o primeiro tempo. Mas infelizmente naquela oportunidade, justamente por esse tempo, né, parado ou retornando dessa contusão, pesou. Ele sentiu, e se nós mantivéssemos ele, o risco de ter uma lesão e não tê-lo para o clássico era muito grande. Eu estou aqui para tomar decisões, né? E naquele momento a decisão que eu tomei foi a saída do Silvio por conta disso, né? Numa troca, sempre diálogo com o atleta, dou a liberdade a ele, mas eu tomo a decisão. Naquele momento foi importante a saída dele, não para aquele jogo que nós acabamos derrotado, mas para o clássico de hoje, onde ele suportou o máximo. Se ele tivesse continuado ou desse continuidade à partida, com certeza hoje ele não teria condições de entrar em campo. Na apresentação do Thiago Guerreiro na segunda-feira, ele falou que se colocasse ele 15 minutos, ele jogaria bem. Qual a sua avaliação dos 15 minutos finais? Então? Bem, foi bem, dentro daquilo que eu propus a ele, né, da função exercida dentro daquele momento de jogo, ele cumpriu muito bem. Então, quando o atleta cumpre a função pelo tempo que ele está parado, pela disposição que ele teve duas jogadas por dentro em que ele ganhou a segunda bola e alimentou os atacantes, né, fazendo até uma falsa função de meia ali. E ele cumpriu muito bem, acho que gradativamente ele vai também melhorando junto com a equipe. É claro que ele está nesse déficit como o Paulo quando chegou, né? Quando o Jardel ao retornar também vem ganhando gradativamente essa cancha, esse desenvolvimento de jogo. Então é natural o próprio Dirceu, então é natural que gradativamente ele venha a evoluir fisicamente e o seu futebol vai nos ajudar muito ao longo da competição. Ô Marquinhos, você construção, mas você acha que dá para manter essa estrutura e praticamente o mesmo time com os Fluminense? Creio que nós vamos avaliar durante as 48 horas, né, após a partida, porque é o risco onde aparecem lesões, então nós vamos... Mas é um modelo, né? Acho que o modelo de jogo daquilo... Hoje o time foi muito semelhante de uma proposta quando nós chegamos no enfrentamento contra o Paraná Clube, contra o Atlético na Arena. Então, o modelo de jogo acho que nós achamos, né? Acho que nós estamos construindo ele, né? E a compreensão dos atletas, isso vai melhorando
essa postura tática, esse desenvolvimento e essa qualidade de jogo. Ô Marquinhos, você comentou aqui na resposta anterior que até uma conversa com o Malucelli, agradeceu. Houve alguma conversa depois do Brasil de Pelotas, de daqui a pouco um rompimento do trabalho? Chegou até isso? Não, coisa? De maneira nem ele nem o Ocimar, pelo contrário. Os dois, na nossa chegada, e o Maurício, que estava conosco lá, foram muito firmes na colocação da continuidade do trabalho, acreditando. Né? O Ocimar me ligou, o Sérgio, após a partida, me ligou passando o incentivo. É claro que a cobrança ela existe e tem que haver, né? Uma postura, o próprio Canuto, quando nos encontramos aqui, também cobrou a postura melhor da equipe. Acho que isso aí a gente tá no futebol, está acostumado, está preparado e tem que se fazer. Mas de maneira nenhuma houve uma conversa em relação a um rompimento do processo de trabalho. A gente acredita, a gente confia neles, né? E eles também confiam no trabalho, e a gente tem feito essa parceria porque o Sérgio, o Londrina, me escolheu estar aqui na saída do Ricardo e foi uma escolha minha vir ao Londrina, eu disse a vocês, né? E dentro desse trabalho teve uma situação para sair, o Sérgio sabe, e eu falei para ele que não sairia, porque eu tenho o pensamento de terminar a temporada aqui e brigar, ser postulante pelo acesso, porque o Londrina merece, a cidade merece, e principalmente o torcedor. Acho que o torcedor merece muito, a gente cobra, né? A gente pede para que o torcedor compare, mas nós também entendemos o quanto ao longo desses anos estando na Série D, estando na Série C, machucou ou não tendo divisão, saiu machucado, né? Mas gradativamente o trabalho de ganho por parte do Londrina, da instituição Londrina, ela vem crescendo e fico muito feliz da continuidade ao trabalho do amigo Tencati, né, ao trabalho do Ricardo, e eu sendo esse treinador que quem sabe aí possa estar sendo um postulante a colocar o Londrina na primeira divisão. Marquinhos, pela mudança de postura da equipe hoje, dá para dizer que esse jogo pode ser um divisor de águas para o Londrina na competição? Sem dúvida, é uma referência, como eu falei anteriormente, é um jogo que nos coloca como referência, que nós temos, como eu falei a eles, né, aquele jogo do CSA, não é jogo para esquecer, pelo contrário, aquele jogo nós temos que deixar guardado na caixinha para que possa abrir e todo mundo enxergar aquela caixinha e que aquela postura não pode mais haver. E aí hoje, desse lado direito que nós vamos guardar essa caixinha, em que nós vamos nos mobilizar, nós vamos apresentar e mostrar a eles o quanto atitude, né? De time guerreiro, de personalidade, de qualidade, o entendimento do jogo faz a diferença, e principalmente num clássico. Clássico aquilo que eu tenho dito, clássico não se joga, clássico se vence. Mas hoje o Londrina, além de vencer, jogou também. E esse jogo vai pra caixinha também, né, Marquinhos? Pra incentivar a rapaziada ali, um belo jogo, a mudança de atitude, como você falou. O Dirceu até falava na entrevista após o jogo do Brasil, que os jogadores vocês conversaram e acabou se acertando. E hoje o time com uma outra pegada, valeu a pena essa conversa e esse tempinho também de um intervalinho, assim, justamente para ajustar o time e também ver como esse time correu e lutou hoje dentro de campo, né, Marquinhos? Sem dúvida, né? E aqui eu valorizo o trabalho do preparador físico, o João também. Né? A gente tem tido esses jogos aí em sequência, foi assim contra a Ponte, depois veio contra o Fortaleza, né? O único time que tirou ponto do Fortaleza fomos nós, e agora novamente na sequência o time suportou. E com muita inteligência de estratégia de competição. Se nós virmos hoje, nós tínhamos acho que 4 atletas mudados do último compromisso, né? Era Dirceu, Germano, o Silvio, né? O próprio Silvio, e o Safira, né? E o Paulo. Então eram 5 situações de mudança, muito estratégica que o planejamento e eu como comandante tenho que tomar. Então cabe a nós mas fazer aqui uma ressalva quanto ao trabalho do João, preparador físico, tem sido de excelência. Eu sempre o acompanhei, né, quando ele trabalhava com o Tencati, e me sinto muito orgulhoso de tê-lo na comissão e desenvolvendo esse trabalho. Sobre essas mudanças, o quanto isso pesa para você? Ter que mexer tantas peças que 4 é uma boa parte. Né? E o quanto também é positivo para você, o que você vê de positivo nessas mudanças? Muito, porque tem demonstrado o elenco, né? Tem demonstrado a força de um grupo e gradativamente esses atletas vêm evoluindo, vêm crescendo, e isso requer tempo. E é só o trabalho. Não é mudando o treinador, infelizmente, a cada rodada que vai conseguir os próximos resultados. É muito paliativo. É uma atitude muito paliativa que tem no próximo jogo um impacto, que pode ter um impacto mais mental do que trabalho. Então, acho que tem que confiar, ter a convicção no trabalho e seguir até o final com os treinadores. E isso eu falo por nós,
né, pela classe de treinadores que hoje, infelizmente, o Doriva foi mais um treinador que caiu, que infelizmente perdeu o emprego, mas num começo de competição. Então, por isso o futebol brasileiro tem tido essa queda de rendimento. Acho que tem que confiar, e nós temos exemplos dos grandes resultados das grandes equipes do cenário nacional, sempre foi com continuidade de trabalho. Assim foi o Atlético Mineiro com o Cuca, assim foi o Corinthians com o Tite, né? Então, acho que são exemplos que devam ser seguidos. Aqui, mesmo no Londrina, no Tencate, então nós temos que seguir esses exemplos e melhorar a qualidade de jogo do futebol brasileiro.